Feche seus olhos, ore a Deus. Diga: Senhor, fala comigo nessa noite. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Oh Jesus. Quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é, quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos cantar. Quão formoso, quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Oh, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oh, te contemplar, Senhor. Senhor, queremos te contemplar essa noite, ouvindo o que pensa o teu coração para nós hoje. Queremos contemplar a tua vontade, contemplar a tua verdade, contemplar a tua face através da tua palavra. Espírito Santo, usa a minha vida. Bem-vindo, Espírito Santo, bem-vindo. Eu não posso nada sem ti. Eu não sei pregar sem ti. Eu preciso mesmo do Senhor. Preciso que o Senhor me guie, me direcione. Usa a minha vida. Essas pessoas são muito preciosas e importantes para ouvirem qualquer coisa. Elas merecem ouvir
algo, Deus, que seja transmitido realmente do teu coração. Em nome de Jesus, fala a tua igreja, ao teu povo essa noite, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos vendo pela internet, que sejam tremendamente impactados e abençoados por ti, em nome de Jesus. O tema da palavra de hoje é vivendo uma vida abundante. Diga isso comigo: vivendo uma vida abundante. Esse é o desejo de Deus para você. A vontade de Deus é que tenhamos vida abundante, ou seja, uma vida em que tenhamos mais do que o suficiente. Você entende isso? Vida abundante, mais que o suficiente. A questão é que fazemos escolhas erradas, às vezes, e por isso muitas vezes deixamos de provar dessa vida abundante que Deus quer nos dar. O evangelho é simples, meus irmãos. Deus quer nos abençoar, isso é fato, isso é bíblico. A palavra de Deus nos diz, Lucas 6, 37 e 38, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Deus, o nosso Deus é um Deus generoso, Ele é um bom Pai, e Ele quer nos abençoar, tenha certeza disso. Deus quer te fazer ter vida, e vida com abundância. Não tente reinventar a roda, meu irmão, não tenta reexplicar a Bíblia é simples, o Evangelho é simples, e Deus quer te abençoar dessa forma, com simplicidade. Esse texto é um texto fantástico, porque ele diz, dai e dar-se-vos-á. Entenda que se você deseja ter vida abundante, você precisa viver princípios. Você não pode receber sem dar. Você quer que a sua esposa diga para você, eu te amo, então você tem que dizer para ela, eu te amo. Você quer que seus filhos sejam filhos amorosos, que te respeitam, então a Bíblia diz, não leve seus filhos à ira, não aborreça eles. Então, se você quer receber carinho, dê carinho. Se você quer colher algo, então plante. É um princípio, não há o que fazer a respeito disso. Você tem que vivê-lo. Então a Bíblia diz que se você der, você recebe. Boa medida já é boa, não é verdade? Mas a Bíblia ainda diz recalcada, sacudida, transbordante. E ainda diz assim, generosamente vos darão. Eu estava conversando com um irmão, anteontem, sexta-feira. Ele estava me falando sobre a vida dele, 55 anos de casado. E nós estávamos no hospital com a esposa dele. E ele estava falando como na época em que ele se casou, a vida dele era boa. Por quê? Ele disse assim, pastor, eu pegava o meu cavalo, botava a sela em cima e ia para a feira de cavalo. Eu não precisava parar no posto de gasolina para botar combustível. Na minha casa não tinha energia elétrica, era lamparina, então eu não me preocupava com a chegada do talão de energia. Tudo era fresquinho, eu comia as coisas que eu plantava. Tive 11 filhos, dos quais 9 nasceram de parteira. Os 9 que nasceram de parteira era o seguinte, eu estava com a minha esposa em casa, os últimos 2 foi ao hospital, os 9, eu tinha que sair para trabalhar e minha esposa dizia assim, vai, eu dizia, como que eu vou, olha como você está quase para ter essa criança. E minha esposa dizia assim, vai que eu estou bem. Pastor, quando eu chegava em casa, a mulher já estava com o menino no colo. Era assim, era sair, quando eu voltava, estava lá. A vida era boa. E naquela época, quando as pessoas iam à feira comprar farinha, tinha aqueles sacos grandes, né? De farinha. Isso explica bastante esse texto, porque você comprava aquela farinha, o vendedor ia enchendo. O que é que ele fazia? Ele ia recalcar a farinha. Como é que ele fazia isso? Ele ia empurrar ela para os grãos se assentarem, para ter mais espaço no saco. Então ele recalcava. Quando ele recalcava, ele vinha com a medida sacudida. Ele fazia assim, no saco, para o grão sentar mais ainda. Quando ele recalcava e sacudia, o espaço se ampliava, ele vinha e trazia a medida transbordante e derramava mais. Sabe quando você vai naquela lanchonete, aí você diz, hoje eu vou tomar uma vitamina. Aí o camarada faz aquela vitamina de um copo extra grande, uma coisa sensacional. E aí você toma aquela vitamina, quando você pensa que acabou, o cara chega com um liquidificador e diz assim, olha, tem um chorinho para você.
Aí ele põe assim, vai até o meio do copo, às vezes passa. Rapaz, isso não é um chorinho não, isso é outra vitamina. É o que Deus quer fazer. Quando você acha que já deu, Deus, eu estou tão abençoado, Deus vem com a medida do chorinho para você. Ele vai trazer uma medida maior. É a graça de Deus. É a medida transbordante. Além de transbordante, é uma medida generosa. Irmão, é boa, é recalcada, é sacudida, é transbordante e além de tudo isso é generosa. Deus te dá isso, não é de qualquer forma, Deus te dá isso com um sorriso. Eu quero te abençoar. Sabe aquela coisa boa? Não é de má vontade. Não tem pessoas que fazem as coisas de má vontade. Faz isso para mim. A pessoa vem tão carrancuda que a comida perde o gosto. Mas quando Deus te dá, Ele te dá com um sorriso, dizendo assim: eu te amo. Eu te amo, eu estou te dando porque você é amado. E eu quero fazer algo mais na sua vida. Vocês conseguem entender que para que essa vida abundante aconteça, é preciso haver uma ação. A ação de dar. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fizemos uma declaração ao universo: a partir de hoje, eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Eu pertenço a Deus. Você se deu. A Bíblia diz que aquele que quer ficar com a sua própria vida, ele a perderá. Mas aquele que entregar a sua vida por amor de Cristo, então ele a encontrará. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, é que nós receberemos vida abundante. Pergunta para o irmão do seu lado: você já entregou sua vida para Jesus? Totalmente, irmão, é total. É toda a sua vida. Senão você tem que fazer isso hoje. Tem que fazer, como a mensagem de uma irmã no encontro com Deus, minha esposa me contou. O filho dela estava fazendo um encontro, hoje ela mora em Portugal. Ela mandou uma mensagem para o filho. Aí eles colocaram no data show e no final ele dizia assim: meu filho, eu não sei se você já entregou sua vida a Jesus aí no encontro, mas olha, entregue, viu? Não saia daí sem se converter. Você não pode sair desse culto hoje sem entregar sua vida a Cristo. E o salmista Davi, ele nos diz algo muito importante. Ele nos afirma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, de descanso. Refrigera a minha alma. Irmão, sabe o que significa isso? É aquela água gelada no sol do meio-dia. Você chega assim na sua casa, você está pingando. Aí você toma aquela água que não tem, é incomparável. Se você tiver de estômago vazio, na hora que você chega, você sente a água descer pelo seu estômago. E aquilo te gela todinho. Você sente um refrigério. Aí diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu vi uma foto esses dias muito engraçada que é isso aqui. Um churrasco de um frango. Você já viu essa foto? Os camaradas estão assando um churrasco e na churrasqueira está cheio de coxa de frango. Só que vai passando um frango por baixo da churrasqueira e alguém tira uma foto. Então os caras estão assando um frango e tem um frango passando por baixo. Aí na foto tem uma legenda: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum, o Senhor não vai deixar mal algum me alcançar. Eu não vou temer. O frango está passando vivo embaixo e o irmão dele está sendo frito em cima. Então, o salmista Davi está nos falando disso. Teu bordão, teu cajado me consola. Ele ainda diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, porque a tua bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Podemos aplaudir Jesus por isso? Oh, aleluia! Que o Senhor seja louvado. Aplauda mais forte a Ele. Que o Senhor seja louvado. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado por essa vida abundante. O Senhor é bom. Oh, aleluia. Graças a Deus. Essa é a vida que Deus tem para mim e Deus tem para você.
E Jesus nos diz em João 10, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, porém, para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu estava estudando esse texto no original. O que ele quis dizer no original bíblico? Quando a palavra diz assim, olha, venha, eu sou a porta, você vai entrar e você vai sair e você vai encontrar pastagem. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: ei, eu sou a porta, vem, quando você entrar por mim, eu vou te dar uma vida nova, eu vou te dar um novo nascimento, eu vou te dar um novo começo, e quando você sair, você vai sair para comer de um pasto maravilhoso. Nós somos ovelhas, o pasto é a representação do alimento. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: vem até mim, eu vou te dar uma vida nova, eu vou te fazer viver um novo começo, você vai nascer de novo, as coisas velhas vão ficar para trás, e tudo se fará novo na sua vida. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sou a porta para que você tenha uma vida abundante, eu sou a porta para que você tenha uma vida abençoada. Uma vida abundante se constrói em muitos aspectos: relacionamento com Deus, família, saúde física, saúde emocional, amigos, dinheiro. Nós poderíamos dizer então que uma vida abundante se resume em uma vida de prosperidade. Diga, prosperidade. Prosperidade. Então uma vida se resume a isso, a vida abundante. A característica de ser próspero é ser alguém desenvolvido, bem-sucedido, alguém rico, cheio de paz, amor e felicidade pessoal. Nós entendemos então que a prosperidade, ela vai além de ter dinheiro, mas ela abrange todas as outras áreas das nossas vidas. Eu gosto de uma frase que eu vi num filme, e a frase dizia o seguinte: as pessoas mais felizes do mundo voltam para casa fedendo no final do dia. É como se ele estivesse dizendo: nem sempre as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que têm mais, mas às vezes o mais feliz pode ser aquele que passou o dia inteiro num trabalho braçal, carregando peso. Talvez ele chegue em casa e ele encontre ali uma boa esposa, tenha um casamento maravilhoso, filhos obedientes e um coração voltado para Deus. Ele é próspero. Ele não é rico financeiramente, mas ele é próspero. E Deus nos faz essa noite um convite à sua graça. Em Isaías 1,18 ele diz: vinde, pois, e arrazoemos. Arrazoar aqui significa conversar. Deus está falando o seguinte: vem, vamos ter uma conversa nós dois. É o que Deus está falando aqui em Isaías. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o disse. Deus está falando, por favor, presta atenção nisso. Vem, vamos conversar. É o que Deus está falando. Vamos conversar, por favor. Eu quero te dizer o seguinte: Deus está falando para você. Você pode ser o pior ser humano da terra. Teus pecados podem ser terríveis. Mas vem conversar comigo. Por piores que sejam os teus pecados, os teus erros, por mais vermelhos que sejam os teus pecados, terríveis que sejam, eu vou fazer de você alguém branco, como uma lã, bem branquinha. Eu vou fazer algo novo na tua vida. Eu vou te limpar, eu vou te restaurar, eu vou te transformar. Vem conversar comigo, vem bater um papo comigo. É o que Deus está falando. Eu tenho algo novo para fazer na sua vida, na sua família, nos seus negócios, no seu coração. Se você está andando assim com um vazio tremendo, mesmo crente, mesmo dentro da igreja, mas perdido, eu quero te falar, Deus está te chamando para uma conversa. Ele quer fazer algo novo dentro de você. Deus está nos chamando para um tempo novo.
Ele está dizendo: ainda tem esperança para a tua vida. Há esperança para você. Há esperança até, como diz a Bíblia, para um tronco cortado. Ao cheiro das águas, ele brotará. Na presença de Deus, até um tronco, até uma árvore cortada, nascerá novamente. Oh, aleluia, crescerá e frutificará na presença do Senhor. Ele diz: se você me ouvir, nós vamos conversar. Se você me ouvir e se você me obedecer, eu vou te fazer comer o melhor dessa terra. Não seja desobediente, seja obediente. O tempo inteiro nós vemos Deus atraindo seus filhos. Ele enviou Jesus Cristo. Eu repito, meus irmãos, não vamos reinventar o Evangelho. O Evangelho, ele se resume em um Deus que amou tanto o mundo, que deu o único filho que tinha para resgatar os seus. O véu do templo foi rasgado e Deus disse: vocês podem entrar, venham. A minha vida está aberta para vocês, venham ao Santo dos Santos. O lugar que só os sacerdotes podiam estar, depois de um ano de consagração, agora está aberto para vocês. Vocês podem vir, eu tenho algo novo. Mas muitos de nós têm vivido uma vida não de abundância, mas uma vida miserável. Uma vida muito aquém, muito longe daquilo que é plano de Deus. Essa semana, sabe, eu voltei para a academia, porque eu senti que eu precisava. Fui para a esteira, depois comecei a fazer os aparelhos. E antes de terminar o circuito de exercícios, eu achei que eu ia desmaiar. Minha vista ficou verde e eu comecei a ver estrela. Como eu sei que ainda não é hora de ir para o céu, eu parei naquele momento, porque eu podia ir além das estrelas. E eu percebi: meu Deus, eu estou mal mesmo. Eu falei: eu não vou dar conta de seguir os exercícios. Fui para a esteira. Eu falei: não vou terminar os exercícios aqui. E eu percebi como eu estava sedentário. Minha esposa, ela quase não conseguiu andar depois. Ela andou assim. Eu e meu filho, a gente brincou demais. Ela não sabia se queria ir para a direita ou para a esquerda. E teve uma hora que ela foi subir uma escada, ela botou a mão assim na coxa, tentando apoiar os músculos da perna. A gente riu demais da situação. Mas você sabe que eu percebi que eu estava tendo uma vida sedentária. E tem muita gente que não tem uma vida sedentária fisicamente, mas tem uma vida sedentária espiritualmente. Você é saradão, você é bonitão, mas você é um sedentário gospel. Você é alguém que não caminha verdadeiramente na vida que Deus tem para você. Então você pode ser muito bem sucedido fisicamente, mas espiritualmente você pode realmente precisar ter um tempo diferente com Deus. Você sabe que o exercício físico faz com que você libere algo chamado endorfina. Isso te dá a sensação de alegria, de prazer. Se você também deixa de ir para a presença de Deus, você deixa de receber renovo. Você deixa de ser renovado. É aquele dia que você sai e você está enfurecido com a vida. Mas se você, antes de sair, tiver um tempo de oração, tudo vai ficar bonito para você. Então, nós temos que entender isso. Que precisamos sair do sedentarismo espiritual e de uma vida miserável. Porque a nossa vida nessa terra, ela é passageira. A Bíblia diz em Salmo 144:4: o homem é como um sopro, os seus dias como uma sombra que passa. Por que a Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro? Porque se você compara a sua existência terrena com a sua existência na eternidade, você vai observar que a vida aqui passa rápido, mas a vida na eternidade, já diz, é eterna. Se você partir dessa vida sem Jesus, por favor, escute. Se você partir dessa vida sem ter tido um novo nascimento e sem ter se convertido a Cristo, a Bíblia diz que você vai passar por uma coisa chamada segunda morte. Você morre fisicamente.
e depois você morre espiritualmente. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem é dado viver uma só vez, uma vida. Você está vendo aqui? Uma vida. E depois dessa vida, é a Bíblia que diz em Hebreus 9:27, e depois dessa vida vem o juízo. Se você partiu dessa vida com Jesus, então você vai para um lugar chamado Seio de Abraão, um lugar de descanso, para que um dia nós sejamos levados para habitar eternamente com o Senhor. Mas alguém que parte dessa vida sem Cristo, ele será enviado para um lugar de sofrimento. Agora repare, eternidade não acaba, não passa, nunca mais passa. Se alguém morre sem Cristo, ele morre a segunda vez espiritualmente, essa morte é eterna. Mas a palavra de Deus nos ensina que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, ele viverá. Porque nós passaremos apenas por uma morte física, mas espiritualmente viveremos por toda a eternidade. Um dia Jesus ele voltará em grande glória, ele levará consigo aqueles que são seus, haverá um grande casamento, as bodas do Cordeiro, e aqueles que são parte da igreja, a noiva de Cristo, vão habitar eternamente com ele, em sua maravilhosa, extraordinária glória. É o porvir, meus irmãos. Oh, que ele seja louvado, que ele seja louvado. Então nós sabemos que a vida é passageira, e eu te pergunto essa noite, na tua passagem pela terra, entenda que você é um cidadão do céu, um estrangeiro nessa terra, mas na tua passagem aqui, eu te pergunto, o que realmente importa para você? Eu sei que você tem que trabalhar, eu sei que você tem que estudar, eu sei que você tem que criar sua família, eu sei que você precisa de tudo isso, você precisa comer, você precisa trabalhar para comer, eu sei disso. Mas eu quero te perguntar, o que realmente importa para você? Porque tudo isso é necessário, mas é passageiro. Agora, as decisões que você toma aqui vai repercutir pela eternidade. Se a nossa vida nessa terra é tão passageira, o que realmente importa para nós? O que importa, a Bíblia diz, se um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua própria alma? Do que vale ter tudo, mas perder o que mais importa, a vida eterna? O que mais importa para nós, meus irmãos, é a vida eterna, é a nossa vida com Deus. Não há nada mais importante, não há nada mais importante do que aquilo que cultivamos na presença de Deus. Diante de tudo isso que nós compartilhamos até agora durante essa mensagem, o que é que nós devemos fazer então? Éber, o que nós devemos fazer? O que é que a gente precisa fazer? 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Não é só se apresentar diante de Deus, é se apresentar aprovado. Meu filho está numa época de prova na escola. Aí nós vamos buscar ele. Minha esposa está estudando com ele em casa. Tem hora que é engraçado, tem hora que é estressante. E aí a gente busca ele e pergunta. Minha esposa pergunta toda vez: quais questões caíram na prova? Aí ele diz: poxa mãe, a senhora sempre pergunta a mesma coisa. Aí ela diz assim: meu filho, eu quero saber. Tá bom, como foi? E ele diz: foi bem. Ou seja, totalmente detalhista, não é verdade? Foi bem. Mas o que você quer é pegar o boletim do seu filho no final do ano e observar: foi aprovado. Rapaz, um pai fica feliz demais, não é verdade? Ele já pensa assim: eu vou dar um presente para esse menino, eu vou levar esse menino para uma viagem, vou fazer alguma coisa para honrá-lo, né? E quem já tem filho grande sabe da alegria que é quando o filho passa no vestibular, né? Aí o pai vai lá, quebra um ovo na cabeça do menino e joga trigo, né? E corta um pedaço do cabelo.
está numa alegria tremenda, porque o filho foi aprovado. Quem aqui já teve filhos aprovados no vestibular? Ó, é tremendo, gente. O menino fica horrível de cabeça raspada, mas você está numa alegria tremenda, porque não importa, né? E quem raspou não sabia, então está cheio de buraco na cabeça, mas você tá radiante, porque ele foi aprovado. Eu quero te dizer uma coisa, é um segredo, por favor, não espalhe esse segredo. Deus tem sentimentos. Você ouviu? Deus tem sentimentos. E há uma forma de alegrar o coração de Deus, é se colocar diante dele aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar, como Adão, que veio à presença de Deus e Deus falou: onde é que você está? Eu estou escondido, Senhor, porque eu descobri que eu estou nu, eu estou com vergonha de ti, eu não estou querendo aparecer. Tem gente que peca, comete erros e diz assim: estou com vergonha, eu nem sei, eu não consigo mais orar, porque eu pequei. Eu não consigo mais entrar no meu quarto e falar com Deus, porque eu pequei, eu estou em pecado. Eu estou com vergonha de Deus. Eu quero te dizer que Deus sempre vai estar de braços abertos para te amar. Deus sempre vai estar de braços abertos. O escritório de Deus vai estar com as portas abertas para você. Você pode entrar, você pode falar com Ele. Ele vai te ajudar. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que conhece a palavra, que conhece os desígnios de Deus, os oráculos de Deus, a sabedoria, o desejo do coração de Deus, porque você conhece a palavra dele. E de forma prática, eles disseram para mim na academia: pastor, tem 3 coisas que são fundamentais na vida de alguém que quer ter saúde na vida. O que é? Treinamento, alimentação e descanso. Eu gravei aquilo. Treinamento, alimentação e descanso. Eu gostei desses 3 pontos. E Deus foi falando comigo depois em casa. O treinamento. Se nós queremos ter vida abundante, nós vamos passar por treinamentos na vida. Nós estamos nessa terra nos preparando para morar no céu. Quando você está num culto dizendo santo, santo, santo é o Senhor, louvando a Deus como hoje, você está se preparando para fazer isso pela eternidade. Porque nós vamos cantar muito no céu, nós vamos adorar muito no céu, nós vamos celebrar muito no céu diante da presença do nosso amado Rei Jesus. Então nós estamos aqui sendo preparados, passando por experiências. Eu já li essa frase de C.S. Lewis que diz que dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Às vezes nós pensamos que tudo que vem de Deus é agradável. Mas como podemos interpretar melhor isso? Por exemplo, o que diria Moisés? Deus falou para ele: Moisés, você é o libertador. Eu vou te usar para libertar o povo da escravidão. Olha o tanto de luta que Moisés passou. Jó, Elias, Davi. Eu quero te dizer que nesse treinamento que nós estamos tendo com o Senhor, se você não souber lidar com as perdas, você nunca vai comemorar as vitórias. Por favor, escute. Davi, ele sofre uma rebelião no seu reino. Ele era rei de Israel. Mas seu filho Absalão, preste atenção, seu filho Absalão decide tomar o seu trono. E Absalão começa a tentar conquistar o coração do povo. Olhe para mim, preste atenção no que eu estou falando para você. Absalão se rebela contra seu próprio pai. O que é que Davi faz? Davi diz: eu não vou lutar contra o meu filho. Se é o meu trono que ele quer, ele pode ter. E Davi vai embora. Deus me deu, se ele quiser que eu continue, ele vai me entregar de volta. É quando ele encontra os seus valentes, seus guerreiros. E acontece então depois uma guerra. E Absalão morre. E Davi volta ao trono. Preste atenção. Quando um rei voltava ao trono, ou quando um rei ganhava uma batalha, o povo entrava na cidade com bandeiras.
com instrumentos, cantando, celebrando ao Senhor, adorando o Senhor. Mas aquele povo que deveria ter entrado na cidade com alaridos de louvor, ele entrou, a Bíblia diz, se esgueirando pelas paredes, tentando chegar às suas casas com vergonha, porque eles ouviram a notícia de que Davi estava lamentando a morte de Absalão. A Bíblia diz que Davi dizia assim: meu filho Absalão morreu, meu filho. Aí Joabe entra no quarto de Davi, um dos seus guerreiros diz assim: meu rei, Davi, presta atenção, se você não sair agora no palácio e se colocar diante do teu povo e comemorar a vitória, tu vai perder o teu trono agora de vez. Porque a mensagem que você está passando é de que se Absalão, o rebelde, tivesse vivo e nós, os teus fiéis, estivéssemos mortos, você estaria feliz. Eu quero te dizer que os fiéis estão vivos, mas o traidor foi o que morreu. Você está triste, mas você precisa celebrar a vitória com o povo. Você vai perder seu trono. O que ele quis dizer foi: aprenda a lidar com as perdas para celebrar as vitórias. Às vezes você está abalado porque alguém que você conhece se desviou. Pastor, alguém na minha família, um amigo meu se desviou, saiu dos caminhos de Deus. Eu estou abalado. Ei, irmão, continua mantendo teus olhos em Cristo. Continua mantendo teus olhos em Jesus. Ah, me entregaram a célula, eu sou líder. Não se abale, seja o melhor líder que você puder. Talvez até hoje você está deixando de provar coisas boas de Deus, porque você está amarrado a coisas que ficaram para trás. Se você não souber lidar com as perdas, você nunca estará pronto para comemorar as vitórias e as bênçãos. Não deixe que as dificuldades te façam pensar que você não tem vida abundante. Não. Jesus deixou isso bem claro para a gente. Vocês podem passar por aflições, mas vocês vão vencer, porque eu venci. Eu vou dar para vocês a paz que excede todo o entendimento. Mas se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então por que ela é tão difícil? Paulo disse: eu sei o que é estar na escassez ou na abundância. Eu me alegro com os sofrimentos que eu passo por amor a Cristo Jesus. Por quê? A Bíblia diz em Romanos 12: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus. A vontade de Deus. Se você quer experimentar isso, você tem que transformar a tua forma de ver o que Deus está fazendo. Nem sempre a vontade de Deus vai ser boa, perfeita e agradável naquela hora, naquele instante. Mas se você para e respira um pouco, você vai dizer: Deus, se o Senhor está fazendo, permitindo isso na minha vida, é porque o Senhor quer me ensinar algo. Eu quero aprender. E no futuro você vai observar que a vontade de Deus vai se mostrar para você, não naquela hora, mas mais à frente, como sendo boa, perfeita e agradável. Quantas lutas eu enfrentei na minha vida já, meus irmãos? Quantas foram? Muitas. Mas eu te digo, cada uma delas teve importância para me ensinar algo que Deus queria que eu aprendesse. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tem coisas de Deus que você só vai entender buscando a Deus, tendo discernimento para compreender o que Deus quer fazer. O Senhor também nos diz que a sua bênção, ela enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Aí você pensa: mas por que em alguns momentos, pastor, eu passo por situações tão difíceis? Eu quero que você entenda que se você está pensando assim nesse exato momento sobre algum aspecto da tua vida, entenda, você tem que aceitar e dizer: Deus, eu quero aprender aquilo que o Senhor tem para que eu viva. Cristãos no mundo inteiro, pessoas no mundo inteiro estão passando por momentos difíceis. Você está sendo treinado, você está sendo preparado.
nós estamos sendo preparados para algo grande, meus irmãos, para algo extraordinário na presença de Deus. Então faça a distinção, saiba fazer a diferença entre um problema e um desafio. O desafio é aquilo que vai te levar para uma condição maior, para um nível maior, para uma maturidade maior. E Deus, Ele tem nos desafiado para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos confiar nele, descansar nele, nos deleitar na presença dele. Quando nós compramos esta chácara, eu não tenho dúvida de que foi uma direção de Deus, não tenho dúvida. Heber, você tem certeza? Eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho certeza. Deus falou comigo, falou com a minha esposa. Deus falou comigo, compramos, mas eu passei umas 3 noites sem dormir direito, preocupado. Por que eu me preocupei? Se eu estava obedecendo a Deus, porque eu preciso confiar mais. Eu preciso descansar mais o meu coração. Eu preciso ter a certeza de que se Deus mandou, Ele vai agir, Ele vai prover, Ele vai usar, Ele vai fazer algo. Eu estou sendo treinado. Eu quero ter problema um dia e pensar, o que é que eu vou fazer com tanto dinheiro? Quem eu vou ajudar? Para que missões eu vou enviar esse recurso? O que nós vamos construir? O que nós vamos fazer? Eu não vou ter problema em não ter o recurso, eu vou ter problema em ter recurso demais e não saber direito o que fazer com ele. Eu quero esse problema. Mas primeiro eu tenho que passar pelo desafio de não ter e ver Deus provendo de maneira milagrosa. Segundo, além do treinamento, temos que cuidar da nossa alimentação. O que nós temos comido? Do que nós temos nos alimentado? De novela, de filme, de série. Não estou dizendo que isso é pecado, mas tem gente que só tem isso. De ministração no YouTube, tem crente que é crente do YouTube. Ele assiste mensagem que ele não sabe nem se está baseada na Bíblia. Meu irmão, é um perigo isso. Você não sabe, é um perigo. E se você não lê a Bíblia, isso se torna ainda mais perigoso para você, porque você engole qualquer coisa. Talvez você se alimente de mensagens da internet, de livros de autoajuda, mas a Bíblia diz, confia no Senhor, é nele. Salmos 87, Senhor, todas as minhas fontes estão em Ti. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Não adianta. Eu sou a porta. Jesus está dizendo, eu sou a porta para a vida eterna. Jesus é a verdade. Nós precisamos nos alimentar da verdade. A verdade é a sua palavra. E caminhando para terminar, a Bíblia nos diz em Hebreus, escuta isso, irmão, isso aqui é tremendo, isso é confrontador. Hebreus 5, 12 a 14. Pois com efeito, ou seja, realmente, verdadeiramente, vocês já deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Escute, o que é que ele está dizendo aqui? Ei, vocês já deveriam ser mestres em ensinar a palavra, mas vocês ainda são crianças. Você sabe que uma criança precisa ter 6 meses de leite materno, no mínimo. Ela toma o colostro, o leite materno, não precisa nem de água, 6 meses só de leite da mãe. Para quê? Para que ela tenha um fundamento de saúde. Aí depois vai se introduzindo alguns alimentos. E pastor Hudson estava me contando, eu liguei para ele, a filhinha chorando. Está chorando? Aí ele disse, pastor, é porque a gente está introduzindo os alimentos que não são leite. Quando eu dou doce, ela fica numa alegria. Quando eu dou comida salgada, ela falta fazer alguma coisa aqui comigo, né?
Agora preste atenção numa coisa. Você já comeu um baião de 2 com queijo e carne seca desfiada, irmão? Que horas você já vai sair? Irmão, os paraibanos que sabem do que eu vou falar, um mancuzá bem feito, irmão. Aquele mancuzá do milho bem branquinho. Um arroz de leite, tá? Para quem gosta de fast food, um hambúrguer assim, com carne selecionada. Toca aí uma música romântica. Um hambúrguer com carnes assim, olha, especiais. É romântico, irmão. É um relacionamento de amor com o seu sanduíche. Você está... Me diz uma coisa, dá para comparar isso com um copo de leite? Você troca, irmão, um baião de 2, um bolo de rolo pernambucano, recheado com doce de leite. O doutor Lucas está ali me olhando, filho do pastor Emerson, mas tudo bem, eu estou malhando. Mas você troca isso por um copo de leite, irmão, não dá para comparar. Mas é isso que nós estamos fazendo com o Evangelho. Nós estamos trocando a palavra de Deus por coisas que a gente assiste na TV. Nós estamos trocando a palavra de Deus por coisas que a gente vê no Facebook, no YouTube. Nós estamos trocando o Evangelho simples e verdadeiro por coisas que o povo está inventando por aí. Você talvez seja um sedentário. Agora, eu pergunto para você, até quando você vai ser esse cristão criança? Até quando você vai ser esse cristão imaturo, que fica chateado porque o diácono não apertou tua mão na porta? Que fica pensando em sair da igreja, porque a pessoa não viu você e não falou com você na rua. Ela não te viu, meu irmão. E você fica colocando chifre na cabeça de um cavalo, coisa que não existe. Meu irmão, até quando você vai viver essa criancice espiritual? Até quando você vai ser um crente de domingo, que não conhece a Bíblia, e que pode ser enganado por qualquer pessoa que te trouxer qualquer doutrina? Até quando você vai deixar de ser um problemático, e você vai passar a ser uma solução do Evangelho? Quando que você vai parar de trazer problema? E você vai passar a ser alguém que vai discipular, influenciar vidas e levar outras pessoas a amar mais a Jesus. Você é um discípulo de Cristo, mas às vezes não parece, porque você não conhece a palavra do seu Senhor. Você não conhece o fundamento do Evangelho que você diz que vive. Perdão, irmão, mas tem horas que a gente precisa ouvir a verdade. Se você é um crente que não ora, que não lê a Bíblia, e que não tem um relacionamento com Deus, quando você sai dessas portas, você precisa nascer de novo. Você precisa de um novo nascimento. E Jesus está dizendo: vem, eu sou a porta, eu quero fazer algo novo na sua vida. Você precisa se alimentar da verdade. E por último, me entrega teus problemas, me entrega teus desafios, me entrega tuas dores. Eu quero fazer com que você descanse na minha presença. Por que você está tão preocupado, aflito, perturbado, ansioso? Por que você está assim? A Bíblia diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que tipo de crente nós somos? Nós ainda somos crentes que têm medo de macumba. Nós ainda somos crentes que têm medo de olho gordo. Nós ainda somos o tipo de crente que põe no carro: o tamanho da tua inveja é o tamanho do meu sucesso. Nós somos esses cristãos. E tem muito cristão fazendo isso, vivendo dessa forma, ou querendo reinventar o Evangelho. Para de ir atrás daquela mulher que ora, meu irmão. Entra no teu quarto e ora você. Fala você com Deus. Para de ir atrás de alguém que intermedie o teu relacionamento com Deus.
Deus está te chamando para você se relacionar com Ele. É um relacionamento pessoal. Não é através de outro. Eu não vou te levar para o céu. Minhas pregações não vão te levar para o céu. Quem te leva para o céu é Jesus Cristo. Jesus te leva para o céu. Você precisa dele, meu irmão. Não adianta você ficar me ouvindo ano após ano. Não adianta você sair daqui também para outra igreja. Não adianta. Porque o evangelho é o mesmo em toda parte. É a Bíblia, ela é única. Não adianta, eu estou te pregando o evangelho de verdade. Eu estou te confrontando com aquilo que a Bíblia ensina. Que tipo de treino você tem feito? Que tipo de alimentação você tem tido? E de que forma você tem descansado no Senhor? De que forma você tem se entregado a Jesus? Fica de pé no seu lugar.